Ouça agora Presente Diário, um devocional para aqueles que buscam a Deus. Hoje é 22 de fevereiro. O título de hoje é A Aprovação. A leitura bíblica fica em Gálatas, no capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 10. Versículo-chave, Atos, capítulo 4, versículo 19. Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores em vez de obedecer a Ele. A aprovação refere-se à aceitação, consentimento ou reconhecimento positivo de alguém. O que você pensa quanto a viver com base na aceitação das pessoas? Um amigo me disse: morar na aprovação de alguém é um lugar muito perigoso. Em sua carta aos Gálatas, Paulo deseja corrigir alguns erros doutrinários e alertar quanto aos falsos mestres, estimados por grande parte da sociedade, que deturpavam seus ensinos. O apóstolo começa reforçando que seu chamado havia sido por via divina e não por vontade própria, desprezando a aprovação dos tais religiosos. Logo no primeiro capítulo, ele dá o seu recado de forma bem objetiva. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens? Se eu ainda buscasse, não seria servo de Cristo. Versículo 10. O cristão deve se importar antes de tudo em obedecer e honrar a Deus. Assumir o papel de servo de Cristo tem suas implicações, e Paulo não ligava se o desprezassem, ou se a maioria o reprovasse por causa da sua fé. Nessa mesma carta, o apóstolo exorta Pedro, que se afastou da mesa dos gentios, os que não eram judeus, para se sentar com os judeus, temendo ser mal visto. Gálatas capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 14. Paulo diz algo como: parece que você dá mais valor àquilo que os outros vão pensar do que o que Deus quer de você? Houve um tempo em que eu me importava demais com a opinião das pessoas e tinha receio de falar da minha fé a alguns colegas, pois tinham uma imagem deturpada do que era ser cristão. Quando percebi, estava me submetendo à aprovação das pessoas e não de Deus. Muitos têm vivido na escravidão da aprovação alheia. Vivem travados, esperando um sinal positivo de pessoas, mas não de Deus. Precisamos voltar aos domínios de Cristo. Paulo dá uma bela lição ao nos apontar para a aprovação divina, que é eterna e traz vida, e não para a terrena, que é vazia e passageira. É melhor ser aprovado por Deus do que aplaudido por homens. Se você também deseja adquirir o presente diário, acesse loja.rtmbrasil.org.br. Você ouviu Presente Diário, um devocional para aqueles que buscam a Deus. Acesse rtmbrasil.org.br. Adquira já o seu devocional de todos os dias. Acesse loja.rtmbrasil.org.br.